Na penumbra do verão de 1944, enquanto as bombas ainda ecoavam pelos campos europeus e o mundo parecia suspenso entre a esperança e o desespero, Edgar Cayce sentou-se pela última vez diante de um gravador rudimentar, escondido nos fundos de sua casa em Virginia Beach. Suas mãos tremiam ligeiramente, não pelo peso dos anos, mas pela magnitude do que estava prestes a revelar. Durante décadas, havia sido conhecido como o profeta adormecido, o homem capaz de diagnosticar doenças e prever o futuro em estado de transe. Mas naquela tarde silenciosa, com apenas alguns meses de vida restantes, decidiu quebrar o mais sagrado de seus silêncios. A gravação permaneceu oculta por 80 anos, guardada em um cofre de ferro forjado, protegida por selos e juramentos que agora, finalmente, podem ser quebrados. Nela, Cayce fala não como o vidente que curava através de sonhos, mas como um ancião que havia vislumbrado os véus mais tênues entre os mundos. Um homem que sabia reconhecer quando a alma se prepara para sua grande jornada de retorno. Suas palavras, gravadas em uma voz rouca mas firme, revelam os 7 sinais universais que anunciam quando um ser humano está se aproximando do fim de sua missão terrena. Sinais que transcendem culturas, épocas e crenças, pois brotam da própria essência da existência. O primeiro sinal, segundo Cayce, manifesta-se através de um fenômeno que ele chamou de o chamado dos entes queridos. Nos últimos anos de vida, explicava com uma serenidade quase hipnótica, aqueles que estão prestes a partir começam a receber visitas especiais. Não são alucinações nem produtos de mentes debilitadas, mas encontros genuínos com aqueles que já cruzaram o limiar. Pais falecidos aparecem em sonhos vívidos, cônjuges que partiram décadas antes surgem como presenças reconfortantes nos momentos de solidão, e crianças que nunca chegaram a nascer se manifestam como luzes douradas na periferia da visão. Cayce descrevia esses encontros como cartas de amor do além, mensagens enviadas para preparar o coração e amenizar o medo da transição. Ele mesmo havia começado a receber tais visitas meses antes da gravação, especialmente de sua mãe, que lhe aparecia sempre sorrindo, estendendo as mãos como se o convidasse para uma dança eterna. O segundo sinal, continuava Cayce, revela-se através de uma transformação na relação com o tempo. Aqueles que se aproximam da partida começam a experimentar o que ele denominava a elasticidade temporal da alma. Os minutos se esticam como mel dourado quando estão na presença de pessoas amadas, mas os dias se comprimem em instantes quando perdidos em memórias. É como se a consciência começasse a se desprender das amarras cronológicas terrestres, preparando-se para habitar dimensões onde o tempo não é linear, mas circular, onde passado e futuro se encontram em um eterno presente. Cayce observara isso em si mesmo, como as tardes passavam lentas quando contemplava o oceano, mas semanas inteiras desapareciam sem que pudesse explicar onde haviam ido. Era, segundo ele, a alma ensaiando sua liberdade vindoura. O terceiro sinal manifestava-se através de uma sensibilidade aguçada ao mundo espiritual, um fenômeno que Cayce batizou de o despertar dos sentidos sutis. Idosos próximos da transição começam a perceber energias invisíveis, a sentir presenças em quartos vazios, a ouvir músicas celestiais que ninguém mais consegue detectar. Não se trata de deterioração sensorial, mas de uma expansão da percepção, como se os véus entre as dimensões se tornassem progressivamente mais transparentes. Cayce relatava como, nos últimos meses, conseguia sentir a aproximação de tempestades dias antes de qualquer sinal meteorológico, como podia perceber a tristeza de estranhos, mesmo quando sorriam, como sentia a presença de anjos nos momentos mais corriqueiros do dia. Era, explicava, a alma se sintonizando com frequências mais elevadas, preparando-se para habitar planos onde a comunicação transcende palavras e gestos. O quarto sinal revelava-se através de uma urgência inexplicável em organizar a vida material. Um impulso que Cayce chamava de o instinto da despedida consciente. Aqueles que se aproximam da partida sentem uma necessidade imperiosa de colocar tudo em ordem,
de resolver pendências antigas, de distribuir pertences, de escrever cartas nunca enviadas e de falar palavras nunca ditas. Não é um pressentimento, mórbido, mas sim um chamado interno para deixar o mundo mais leve, mais harmonioso, mais preparado para continuar sem sua presença física. Cayce descrevia como havia passado meses organizando seus arquivos de leituras psíquicas, como sentia necessidade de abraçar pessoas com quem havia se distanciado, como cada objeto em sua casa parecia pedir para encontrar seu lugar definitivo. Era, segundo ele, a sabedoria ancestral da alma operando através da personalidade, garantindo que a transição ocorresse em paz. O quinto sinal manifestava-se através de uma profunda mudança na natureza dos sonhos, um fenômeno que Cayce denominava as visões do limiar. Os sonhos daqueles que se aproximam da partida tornam-se extraordinariamente vívidos e repletos de simbolismo espiritual. Não são pesadelos ou fantasias, mas verdadeiras jornadas oníricas que servem como preparação para a grande viagem. Sonhos com paisagens paradisíacas, encontros com seres de luz, visões de cidades cristalinas e experiências de voo consciente tornam-se frequentes. Cayce explicava que esses sonhos eram, na verdade, visitas antecipadas aos planos superiores, oportunidades para a alma se familiarizar com seu novo lar. Ele mesmo havia começado a sonhar com uma biblioteca infinita, onde todos os conhecimentos do universo estavam disponíveis, onde podia conversar com mestres de todas as épocas, onde entendia finalmente os mistérios que haviam o intrigado durante toda a vida terrena. O sexto sinal revelava-se através de uma transformação na maneira de amar, um estado que Cayce batizou de o amor expandido. Aqueles que se aproximam da transição começam a experimentar uma forma de amor que transcende as limitações humanas habituais. O amor romântico, o amor familiar, o amor fraternal, todos se dissolvem em uma compaixão universal que abraça não apenas pessoas próximas, mas estranhos, animais, plantas e até mesmo aqueles que antes eram considerados inimigos. É como si el corazón se preparara para habitar dimensiones donde el amor es la única ley, donde la separación es solo una ilusión y donde todas las almas son reconocidas como facetas de la misma luz divina. Cayce describía cómo había comenzado a sentir una ternura inexplicable incluso por los insectos que encontraba en su jardín. Cómo podía perdonar con absoluta facilidad rencores que había cargado por décadas. Cómo sentía que su corazón se había convertido en un portal a través del cual el amor universal podía fluir sin obstáculos. La séptima y última señal, la más profunda de todas, se manifestaba a través de lo que Cayce llamaba la gran reconciliación interior. Aquellos que están verdaderamente listos para partir experimentan una paz profunda consigo mismos, una aceptación completa de su viaje terrenal, con todos sus aciertos y errores. No es resignación ni rendición, sino un entendimiento pleno de que cada experiencia, cada dolor, cada alegría, cada fracaso y cada victoria fueron partes necesarias de un plan mayor. Es como si el alma finalmente consiguiera ver el cuadro completo de su existencia, reconociendo la perfección divina, incluso en los momentos que parecieron más oscuros. Cayce explicaba que había llegado a ver su propia vida como un libro sagrado, donde cada página contribuía a la belleza del conjunto, donde cada lágrima había sido una bendición disfrazada, donde cada cicatriz era una marca de crecimiento espiritual. Pero había algo más en la grabación, algo que transformaba estas 7 señales de meras observaciones en una revelación trascendental. Cayce continuaba su exposición, revelando que estas señales no eran simplemente indicadores de proximidad a la muerte, sino evidencias de una transformación espiritual que podía ser experimentada conscientemente por cualquier persona, independientemente de la edad o de la cercanía a la transición física. Él había descubierto, a través de sus experiencias místicas más profundas, que era posible cultivar deliberadamente estos estados de consciencia, permitiendo que el alma experimentara destellos de lo que le aguardaba más allá del velo. Durante los últimos años de su vida, Cayce había desarrollado prácticas secretas
que llamaba ejercicios de preparación celestial. A través de meditaciones específicas, contemplaciones dirigidas y estados alterados de conciencia, conseguía experimentar anticipadamente las sensaciones que normalmente solo llegaban en los momentos finales de la existencia terrenal. Había descubierto que era posible invitar conscientemente la presencia de seres queridos fallecidos, expandir la percepción temporal, agudizar los sentidos espirituales, cultivar la urgencia organizadora, inducir sueños trascendentales, expandir la capacidad de amar y alcanzar la reconciliación interior. La grabación revela entonces el momento más extraordinario de toda la experiencia de Kayse. En una noche de marzo de 1944, durante una de sus prácticas de preparación celestial, él había experimentado lo que describía como la muerte consciente. No una experiencia cercana a la muerte, sino una salida deliberada y controlada del cuerpo físico, manteniendo plena conciencia durante toda la jornada. Había atravesado lo que llamaba el túnel de cristal líquido, emergiendo en una dimensión donde todas las almas que ya habían vivido en la Tierra continuaban sus jornadas evolutivas. En esa dimensión extraordinaria, Kayse había encontrado no solo familiares y amigos fallecidos, sino también figuras históricas que admiraba, maestros, espirituales de todas las tradiciones, e incluso versiones futuras de sí mismo. Había comprendido que la muerte no era un fin, sino una transformación similar a la que una oruga experimenta al convertirse en mariposa. El cuerpo físico era dejado atrás como una cáscara vacía, mientras la conciencia, enriquecida por todas las experiencias terrenas, continuaba su jornada en formas cada vez más refinadas y luminosas. Durante esa experiencia trascendental, Kayse había recibido lo que llamaba la revelación de los propósitos. Cada alma que encarnaba en la Tierra traía consigo una misión específica, un conjunto de lecciones que aprender y contribuciones que ofrecer. Las 7 señales de aproximación a la transición eran, en verdad, indicadores de que esa misión estaba siendo concluida con éxito. No eran presagios de fin, sino celebraciones de realización. Cada señal representaba una faceta de la conciencia que había sido desarrollada y refinada a través de las experiencias terrenas. El llamado de los seres queridos indicaba que el alma había aprendido a mantener conexiones amorosas que trascendían la muerte física. La transformación del tiempo revelaba que la conciencia se había expandido más allá de las limitaciones temporales lineales. La sensibilidad espiritual agudizada demostraba que los canales de percepción sutil habían sido abiertos y purificados. La urgencia organizadora mostraba que el alma había desarrollado sentido de responsabilidad y cuidado por los demás. Los sueños trascendentales evidenciaban que la imaginación había sido elevada a niveles visionarios. El amor expandido probaba que el corazón había aprendido a abrazar toda la creación. Y la reconciliación interior confirmaba que la sabiduría había sido conquistada a través de la integración de todas las experiencias. Kayse había percibido también que estas señales podían manifestarse a cualquier edad cuando una persona completaba prematuramente su misión terrenal, ya sea a través de una vida particularmente intensa o de un crecimiento espiritual acelerado. Niños que partían temprano frecuentemente demostraban algunas de estas señales, así como jóvenes adultos que habían vivido vidas excepcionalmente significativas. La edad cronológica era irrelevante. Lo que importaba era la madurez espiritual y el cumplimiento del propósito individual. Pero la revelación más impactante de la grabación venía en sus momentos finales. Kayse describía una visión que había recibido durante su experiencia de muerte consciente, una visión sobre el futuro de la humanidad y el papel que cada alma desempeñaba en el gran plan cósmico. Había visto que la Tierra era una escuela espiritual donde las conciencias venían para aprender lecciones específicas sobre amor, compasión, creatividad, coraje y sabiduría. Cada vida era como un semestre en esa escuela universal, y la muerte era simplemente la graduación a niveles más avanzados de enseñanza.
Había comprendido que algunas almas elegían vidas más largas para experimentar una variedad mayor de lecciones, mientras que otras preferían vidas más cortas pero más intensas. Algunas venían para enseñar, otras para aprender, y muchas para hacer ambas cosas. Lo importante no era la duración de la vida, sino la profundidad de las experiencias e la calidad del crescimento alcançado. Cayce também havia percebido que os 7 sinais da transição eram dons oferecidos pela própria criação para tornar a passagem mais suave e consciente. Não eram acidentes biológicos ou coincidências psicológicas, mas mecanismos divinos projetados para facilitar a transição entre os mundos. Cada sinal era uma ponte que conectava a experiência terrena à realidade espiritual, permitindo que a consciência se adaptasse gradualmente às novas condições de existência. A gravação termina com Cayce fazendo uma declaração profética sobre o que aconteceria com seu próprio conhecimento após sua partida. Ele havia previsto que suas revelações permaneceriam ocultas por décadas, esperando o momento certo para serem reveladas à humanidade. Esse momento chegaria quando o mundo estivesse passando por grandes transformações, quando as pessoas começassem a questionar mais profundamente o significado da vida e da morte, quando a busca espiritual se tornasse uma necessidade urgente para a sobrevivência da espécie. Ele havia antecipado que sua mensagem sobre os 7 sinais seria especialmente relevante para as gerações futuras que enfrentariam o envelhecimento de suas populações com medo e resistência, tentando prolongar artificialmente a vida física sem compreender os propósitos espirituais da transição natural. Sua revelação serviria como um guia para transformar o medo da morte em celebração da continuidade, para ver os sinais de aproximação da transição não como sintomas de declínio, mas como evidências de realização espiritual. Cayce encerrava sua gravação secreta com uma oração sussurrada, pedindo que suas palavras encontrassem os corações que estivessem prontos para recebê-las, que servissem como consolo para aqueles que enfrentavam a proximidade da própria transição ou a perda de pessoas amadas, e que inspirassem todos a viverem suas vidas terrenas com maior consciência, propósito e amor. Nos meses que se seguiram à gravação, aqueles que conviveram com Cayce testemunharam em sua própria vida a manifestação dos 7 sinais que havia descrito. Sua esposa Gertrude relatou posteriormente como ele havia começado a receber visitas noturnas de sua mãe e de outros familiares falecidos, como passava horas contemplando o tempo de maneira inusual, como demonstrava sensibilidades espirituais ainda mais aguçadas que o normal. Ele havia organizado meticulosamente seus arquivos e pertences, havia começado a ter sonhos extraordinariamente vívidos sobre paisagens celestiais, seu amor por todas as criaturas havia se tornado quase tangível, e uma paz profunda havia se estabelecido em sua presença. Quando Edgar Cayce partiu fisicamente em janeiro de 1945, aqueles que estavam próximos descreveram sua transição não como uma morte, mas como um adormecimento gentil, similar aos transes que o tornaram famoso, mas desta vez sem retorno ao corpo físico. Seu rosto mantinha uma expressão de serenidade absoluta, e muitos relataram ter sentido uma presença luminosa no quarto durante seus últimos momentos, como se seres celestiais tivessem vindo para acompanhá-lo em sua jornada de volta ao lar. A gravação oculta permaneceu guardada conforme suas instruções, aguardando o momento apropriado para sua revelação. Esse momento chegou agora, quando a humanidade enfrenta questões existenciais profundas sobre o envelhecimento, a morte e o significado da vida. As palavras de Cayce oferecem uma perspectiva revolucionária sobre esses temas universais, transformando conceitos que geram medo em fontes de compreensão e paz. Seus 7 sinais não são apenas descrições de fenômenos que ocorrem naturalmente nos estágios finais da vida, mas também convites para que todos, independentemente da idade, cultivem conscientemente esses estados espirituais elevados. Ao fazê-lo, é possível experimentar antecipadamente a paz, o amor expandido e a sabedoria que aguardam além do véu, tornando a vida presente mais rica
e significativa. A mensagem final de Cayce ressoa através das décadas como um eco eterno. A morte não é o oposto da vida, mas sua consumação. Não é uma interrupção da jornada da alma, mas sua continuação em patamares mais elevados. Os 7 sinais são lembretes gentis de que cada alma carrega dentro de si a semente da eternidade, e que reconhecer e honrar esses sinais, tanto em nós mesmos quanto nos outros, é uma das mais sagradas responsabilidades da experiência humana. Assim, as palavras secretas do profeta adormecido continuam a ecoar, oferecendo consolo aos que se aproximam da grande transição, compreensão aos que acompanham entes queridos nessa jornada e sabedoria aos que buscam viver suas vidas terrenas com plena consciência de seu propósito divino. Os 7 sinais deixam de ser presságios temidos para se tornarem bênçãos reconhecidas, marcadores sagrados na jornada eterna da alma rumo à sua verdadeira casa na luz infinita.